Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou só aguardando os professores e a aula já começa, tá bom? Boa noite, tudo bem? Vocês estão ouvindo? Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Vocês me Boa escutam? noite, estou ouvindo. Ah, Boa legal. noite. Estou ouvindo também. Não sei se meu microfone está funcionando, tá? Éder, né? Isso. Tá, tô sim, tô sim. Perfeito. Maravilha. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aqui só para ver se o pessoal conecta. Deixa eu ver quantos estão. Hum. César, boa noite, tudo bem? Eduardo, boa noite. Todos me escutam? Por aqui tudo bem também. Pessoal, bom, vamos começar. Acho que já se passaram aqui uns 7 minutinhos. Acho que dá para a gente começar. Primeira coisa eu ia pedir, né? Eu vi que todos estão aqui com a câmera desligada. Se puderem ligar a câmera, eu acho que a interação fica mais legal, né? Como aqui a ideia não é ser uma aula, é mais um bate-papo, uma mentoria, eu ia pedir aqui para, por favor, vocês abrirem a câmera, assim, acho que o bate-papo fica até melhor, né? Fica mais legal a gente conversar, olhando aqui um para o outro, né? Até para nos conhecermos aqui. Então, por favor, peço aí que se vocês puderem ligar a câmera, eu agradeço. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo em mudo aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Estou ouvindo sim. Isso. Estamos Legal. ouvindo. Perfeito. Vocês se importam de ligarem as câmeras para a gente conversar? Hoje eu não vou conseguir ligar aqui não, desculpe. Ok, sem problemas. Quem não puder, não tem problema, mas é que a interação fica melhor, né? Beleza. Vamos lá. Então vamos assim. Bom, pessoal, boa noite. Imagino que vocês aí estão no curso aí da XP Educação. Primeiro, queria me apresentar. Meu nome é Adriano Espósito. Eu trabalho hoje na XP. Eu sou Head de Arquitetura Corporativa de Plataformas Digitais, de Developer Experience e Inovação Tecnológica. Estou há 8 meses aqui nessa posição na XP. Cheguei na XP, né, em novembro aí do ano passado. Então, já 9 meses, né, partindo para o 10º, na verdade. Né, antes de vir para a XP, eu fui vice-presidente global da Sonda.
por 4 anos e meio. A Sonda é uma grande consultoria de TI, é uma multinacional com 16 mil funcionários aí ao redor do mundo. Então, dentro dessa posição de vice-presidente, eu tinha 1.600 pessoas debaixo de mim, aí, distribuídas em 10 países. Essas 1.600 pessoas, né, de tecnologia, trabalhando com tecnologia, prestando serviços nas mais diversas linguagens e tecnologias, né, aí para o mercado em várias instituições. Fala, Éder, tudo bem? Bacana aí com o Felipe. Obrigado aí por ligar a câmera. Valeu. Imagino que talvez você não consiga interagir para não acordar, né? Beleza, fica tranquilo, tá? Boa, fechado, maravilha. Né? Aí antes da Sonda, passei também por HP, passei por CSC, por DXC, então sempre atuando na área de tecnologia, tá? Já estou no mercado aí há mais de 23 anos, então desde cedo já tinha um background de tecnologia, me formei em ciências da computação na PUC, depois passei para fazer um curso de gestão de tecnologia na GV, fiz um curso de uma especialização em inteligência competitiva no MIT em Israel e depois fiz um curso de transformação digital no MIT lá nos Estados Unidos. Na verdade, em Israel foi no IMI e depois nos Estados Unidos eu fiz um de transformação digital no MIT. Tá bom? Bom, contem comigo aí no que vocês precisarem, tá? Então, já de antemão aí à disposição. Eu queria entender um pouquinho qual curso cada um de vocês está fazendo aí, Éder. Você está hoje em qual curso aqui na XP? Eu estou em análise de desenvolvimento de sistemas, né, o ADS. Tá. Bom, o curso seria esse, né? Boa. Você já trabalha na área em tecnologia? Eu não tenho nenhuma formação na área, mas mas conheço programação há muito tempo. Boa. Muitos anos eu comecei a mexer com programação, depois eu saí dessa área. Então eu já era programador, mas sem ter formação. Eu tinha só o técnico em informática, o antigo técnico de nível médio, né? Tá, bacana. E na época, assim, eu me refiro a coisa bem antiga. Para você ter uma ideia, eu trabalhava com Delphi, algo que ainda existe hoje, nem com esse nome mais, mas o dia que ninguém mais utiliza. Perfeito, show de bola. A Isabela acho que colocou aqui no chat, né? Acho que todos são aqui de ADS, bacana. Então, mais para entender, Isabelle, no teu caso, você já trabalha na área? Conta um pouquinho aí da tua experiência, por favor. Eu já trabalho, mas eu não trabalho com programação diretamente, né? Eu até fiz um estágio como desenvolvedora, mas Tá. acabei vindo para trabalhar com análise de dados, né? Então, o que eu faço de programação é muito superficialmente um JavaScript, mais focado em tagueamento, em gerenciamento de tag de Google Analytics mesmo. Boa. Perfeito. César, fala um pouquinho de você. Opa, boa noite, Adriano. Boa noite. Eu sou também da graduação de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu background assim passado é na área de física, né? Pesquisa em física. Eu trabalho na área de pesquisa, né? Eu tenho um pouco assim um background também em tecnologia, porque também mexo muito em computação para fazer os algoritmos de determinados processos. Não tem programas prontos e precisa de um programa, acaba ali fazendo um algoritmo com a ajuda de algumas pessoas com senioridade maior do que a minha, mas eu ainda não estou na área de desenvolvimento em si, sabe? É mais uma coisa que eu faço ali pontualmente. Boa, maravilha. Aline? Boa noite. Boa noite. Eu também sou de análise e desenvolvimento de sistemas e eu trabalho em uma empresa de tecnologia, só que o ramo dela é voltado para desenvolvimento de produtos para intralogística. Eu atuo como analista de sistemas, porém com linguagem de baixo nível, uma linguagem diferente da que é abordada no curso. Bacana. Que linguagem
você utiliza? C++. C++. Na Ok. minha época, quando eu fiz computação, eu aprendi a C++ no curso. Isso foi em 97, 98. Bacana. Excelente, tá? E assim, por mais que não é a linguagem, né, que o mercado hoje utiliza, você começar por ela e trabalhar com ela, a tua base de conhecimento em computação vai ser fantástica, tá? É uma das linguagens que te traz um maior poder de conhecimento e conseguir não só, né, entender o que um comando executa, mas como ele opera dentro do sistema operacional. Então, assim, isso é fantástico, tá, Aline? Fantástico. Ah, que bom, que Que eu bom. estou justamente no curso para expandir os conhecimentos. É isso aí. Excelente. Eduardo, Boa noite. boa noite. Eu sou de HS também. Tá, e você já trabalha na área? Só estou trabalhando com desenvolvimento já, mais front-end. Com front-end? Bacana. É, Muito bom. por enquanto, sim. Show de bola. Legal, pessoal. Muito bom conhecer vocês. Assim, eu queria até alinhar alguns pontos aqui. Vocês já fizeram alguma monitoria antes? Acho que a gente Aqui fez dentro com da você, XP? inclusive. Foi a mesma turma, então? Que bom. Não, Maravilha. mas eu fiz uma. A que eu fiz era um outro grupo, pelo que eu entendi. Sim, sim, porque eu achei que fosse girando ali, né? Eu já cheguei a fazer com uma outra turma também. Não, bacana, maravilha. Porque assim, o que que é o mais importante aqui, tá, pessoal? E acho que esse ponto vale a pena a gente frisar, até para a gente alinhar as expectativas. A ideia aqui não é ter uma aula, né? A ideia aqui é bate-papo. Então é a gente conversar, a gente trocar experiência, eu contar um pouquinho dentro do módulo 2 aqui, né, de People Skills, falar, olha, quais foram as situações que me levaram, como que eu fiz, como eu entendo que é isso, poder compartilhar com vocês dentro de uma empresa de tecnologia, né, quais são alguns casos que eu posso compartilhar e ouvir de vocês também alguns cenários, tá? Então, a ideia aqui não é a gente entrar na teoria, a gente ter uma aula, né, onde eu vou falando, tudo, não, a ideia é a gente realmente trocar experiências e, assim, se vocês tiverem dúvida, algum ponto, eu estou aqui para tentar colaborar da melhor forma possível, tá? E aí, pessoal, né, acho que como mentoria, o ponto é a gente tem que estar num ambiente seguro, então, não tem essa de certo ou errado, não tem essa de crítica, puxa, vou ficar com receio de falar, não tenho receio. Eu acho que aqui, quanto mais a gente puder trocar experiência, validar, acho que é o melhor dos mundos, tá? Então, vamos tornar aqui um ambiente gostoso, tranquilo, para que essa 1h30 aqui a gente possa, né, discutir, trazer aí bastante experiência e trocar bastante experiências, tá? Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu fui um dos selecionados aqui pela XP Educação para poder estar aqui hoje com vocês, então estou bastante feliz de ter sido selecionado. Então, contem comigo para o que vocês precisarem, tá? Acho que vocês já devem ter meu contato, já passei lá na outra, acho que na outra vez, né? Não sei se todo mundo estava lá ou não, mas deixa eu passar aqui o meu LinkedIn. Se vocês fiquem com o meu contato, o que precisarem, estou à disposição, tá? Vou deixar aqui no chat aqui com vocês. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia aqui, né? Eu acho que todos vocês já fizeram a aula de People Skills, já passaram por aqui, né? Para ver a questão de como desenvolver a habilidade de acreditar em si, toda a questão de resiliência, motivação, desenvolvimento, como identificar, né, o que tira o foco da gente. Vocês já tiveram essa aula? Pessoal, estão me ouvindo? Não. Desculpa, aula de quê? Porque eu fui abrir o LinkedIn aqui e me perdi totalmente. Não, tranquilo. A gente está falando aqui, ó, do módulo 2, né, do curso de People Skills. Deixa eu até pegar aqui, que a gente fala sobre motivação, perseverança e flexibilidade. Aí lá a gente aprende, né, como desenvolver a habilidade de acreditar em si, motivação e desenvolvimento, energia, paixão e otimismo e como identificar o que me tira o foco. Já tivemos, essas aulas estão disponíveis gravadas, né?
Isso. São gravadas, né? Mas acho que o objetivo é vocês realmente assistirem, né? Então, eu digo, ter a aula é ter assistido os vídeos, né, ter lido o material. Enfim, eu já fiz a maioria delas, não terminei todas ainda. Excelente. Além do Éder, alguém mais fez? Isabelle? Eu nem comecei, na verdade. Eu vi que a entrega da tarefa era para outubro, aí eu acabei priorizando outras aulas e meio que deixei de lado. Entendi. Eu também ainda não consegui assistir às aulas. Tá. Deixa eu anotar aqui. Inclusive, eu tinha ficado com a impressão de que a mentoria seria mais próxima, assim, da entrega do tipo, daria tempo das pessoas assistirem. Que eu acho que tem o quê? Uma semana que a gente voltou a ter aula, né? Que a gente estava no Entendi. recessozinho entre um bootcamp e outro. Entendi. Tá, aí acho que dificulta um pouquinho aqui até para o meu lado, para poder questioná-lo, mas vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue aqui, tá? Pessoal, vamos lá. O que essa aula fala aqui, né? Acho que na primeira, lá quem teve a oportunidade de fazer a primeira, que a gente até a mentoria, a gente falou de PDI, a gente falou de plano de desenvolvimento individual, de como a gente criar as nossas metas, como que a gente faz para acompanhar as nossas metas. E o objetivo deste módulo aqui é muito entender, né, o que nos traz autoconfiança, o que nos deixa resiliente, como que a gente faz para ter produtividade, para a gente ter foco. Este módulo é muito mais voltado nesta linha, tá? Então, acho que um primeiro ponto, né, e o primeiro capítulo, ele fala assim, ó, como desenvolver a habilidade de acreditar em si. Né, eu acho que sempre quando a gente tem a autoconfiança, né, quando a gente se conhece, né, onde a gente é bom, onde a gente é ruim, onde a gente pode melhorar, eu acho que a gente, né, entra, seja num bate-papo, seja numa apresentação, ou seja numa realização de uma atividade, a gente entra mais preparado. Eu sei aonde eu posso produzir, eu sei aonde eu sou bom e eu sei aonde eu tenho os gaps. Então, a gente consegue lidar, consegue trabalhar em equipe de uma forma melhor. Né? Então, acho que esse é o primeiro objetivo, a gente se autoconhecer para que a gente possa executar, né, as atividades da melhor forma possível. Então, a gente fala que o autoconhecimento ele muda o jogo. Quando a gente sabe o que a gente é bom e sabe as nossas limitações, a gente sabe como jogar. Então, isso é muito importante. Né? Existe um estudo que fala que 99% das pessoas de sucesso, elas têm o autoconhecimento, elas se conhecem. E se conhecem profundamente. Então, se a gente quer buscar ter sucesso, é muito importante a gente conhecer as nossas limitações, até para a gente poder trabalhar. E aí, voltando até o que foi do módulo 1, puxa, se eu sei as minhas limitações, como que eu vou trabalhar para melhorar essas limitações? Qual é o plano de carreira, o meu plano de desenvolvimento que eu vou fazer para poder, né, mudar? Muitos de vocês falaram, né? Poxa, eu já estou na área, mas faz tempo que eu não programo, ou programo em outra linguagem, estou fazendo análise de desenvolvimento de sistemas para poder aprender algo novo, para poder mudar de cargo, ou para poder ir para a área de tecnologia. Isso já é vocês entendendo que, puxa, aqui falta um conhecimento e eu estudando, né, este curso aqui na SPE, isso vai fazer bem para mim, isso vai trazer o autoconhecimento, eu vou melhorar e passar daquela limitação, ou vou conseguir agregar ainda mais conhecimento para que eu possa executar melhor uma atividade para frente. Então, esse é o primeiro ponto, a gente se autoconhecer e a gente poder trabalhar. E aí vem o ponto interessante, né? Beleza, como é que eu faço para eu me autoconhecer? Né? Então, assim, alguém aqui conseguiria dar um exemplo? Puxa, como que você fala que você se conhece, que você... como que você identifica uma coisa que você fala assim, não, aqui eu sou muito bom, eu gosto, né? Qual que é a reação que vocês têm em algo que vocês são bons, que vocês identificam que vocês são bons? Como que vocês identificam algo que vocês são bons? Alguém consegue? Com licença, eu posso falar meu ponto de vista sobre isso? Claro, César, por favor. O que a gente é bom, eu acho que é mais fácil de identificar. O problema quando você está nesse processo de autoconhecimento, para mim, no meu caso, é identificar o que você é ruim. Porque você fica naquela de eu não quero admitir que sou ruim nisso, sabe?
Uhum. Basicamente é esse o meu ponto de vista. Para mim é muito fácil identificar nisso, eu sou bom, mas é muito difícil de aceitar o que eu sou ruim, sabe? César, excelente. E eu concordo com você, assim, porque normalmente o que você é bom é aquilo que já te dá resultado. Então você fala assim, pô, isso daqui eu sou bom, porque eu faço, eu tenho um resultado em cima daquilo, ou você tem pessoas te elogiando. Agora, muitas vezes, aí entra o nosso ego também, né? A gente fala assim, puxa, é difícil aceitar o que eu não sou bom. Às vezes as pessoas, né, a gente receber uma crítica, por mais que ela seja construtiva, é difícil. Né? Então, ouvir algo que a gente não é bom é muito complicado. Eu concordo com você, e isso faz todo sentido, tá? Então, a gente conseguir entender a nossa limitação vai nos ajudar a crescer cada vez mais. Isso é fundamental. Alguém mais quer colocar um ponto de vista? Obrigado aí, César. Perfeito sua colocação. De nada. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? O que vocês fazem? Se alguma coisa que se identifica que é bom, né? Ou sabe como fazer para se identificar? Olha, eu identifico a partir das minhas experiências mesmo, no dia a dia. Igual eu já participei de um estágio no qual eu tinha que lidar muito com pessoas, tinha que fazer treinamentos. E aí eu identifiquei que era uma coisa que eu não gostava muito, que eu prefiro mais a parte de desenvolvimento, trabalhar, digamos assim, mais focada mais concentrado mesmo com máquinas, equipamentos, do que diretamente assim com o público. Então, eu vou a partir das experiências mesmo. Show de bola, Aline. Total, assim, perfeito. E aí, até pegando um gancho, já linkando aqui até pelo conteúdo, né? Assim, tudo aquilo que a gente faz, e aí o teu ponto é sensacional, e se me permite, eu vou até usar como exemplo. Você fala assim, eu gosto de codar, né, de estar lá desenvolvendo, e eu não gosto de falar em público, de fazer o treinamento em público. Assim, a gente poderia colocar aqui que quando você está codificando, você não gasta uma energia, aquilo não é pesado para você, você faz com gosto. E você pode até falar assim, ó, de repente eu nem vi o tempo passar. Agora, por outro lado, quando você estava lá fazendo aquela apresentação, falando em público, vendo com as pessoas, aquilo devia gastar uma energia muito forte para você. Você deveria ter alguma, né, ou estava com alguma dificuldade naquele momento, ou aquilo te deixou muito mais apreensiva do que codificar, assim, não foi algo natural, fez você gastar uma energia muito maior do que uma atividade mais tranquila, né? Faz sentido isso que eu estou colocando? Foi esse o teu sentimento? Foi. É Então, que trabalhando assim com as máquinas, codando, eu fico muito tranquila, leve, né? E lidar com o público assim me deixa bastante nervosa. Boa. Eu não recebia assim, muitas críticas, eu fazia o meu melhor, mas não era uma coisa realmente que me deixa confortável de estar fazendo. Boa. Existe um conceito chamado do flow. Vocês já ouviram falar de flow? No último capítulo aqui desse módulo de vocês, fala um pouquinho sobre o flow. O que é o flow? O flow é tudo aquilo que a gente faz, que a gente traz produtividade, que a gente não vê o tempo passar, que a gente está legal, a gente fala assim, que nem no caso a Aline, se ela está lá desenvolvendo, ela está lá com as máquinas, ela está num estado de flow. Para ela é super tranquilo, ela está feliz, ela está produzindo, ela tem concentração, ela não gasta uma energia enorme dela, aquilo não está irritando ela, então ela está no estado de flow. Então a gente fala assim que né, quando a gente se autoconhece, o que é bom é quando a gente está nesse estado de flow, que a gente executa a atividade sem ter aquela energia muito gasta. Isso é positivo. E as nossas limitações é onde a gente ou não consegue executar com muita perfeição, ou por mais que nem a Aline falou, poxa, eu não tive críticas, fui muito bem na atividade, mas aquilo me desgastou, né? Eu, assim, me consumiu muito mais energia do que o normal. Por quê? Porque eu não estava satisfeita, não é o que eu gosto. Então, eu acho que esse é um ponto da gente se autoconhecer, né? Trazer o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí o que eu consigo fazer gastando menos energia e entrando no estado de flow, de produtividade, de concentração, de foco, versus o que me deixa incomodado, o que me deixa apreensivo, o que me faz gastar uma energia muito grande.
né? Esse é o ponto que a gente entra das nossas limitações ou das nossas dificuldades, ou que realmente não é legal. Então, excelentes exemplos aí, tá, pessoal, que vocês colocaram. Muito bom. No meu caso, por exemplo, eu falo assim, ó, eu gosto de codificar, às vezes eu estou lá, poxa, resolvendo um desafio, estudando novas tecnologias, pesquisando inovação, putz, eu vou até 1, 2 horas da manhã e eu nem vejo o tempo passar. Às vezes, se eu estou agora fazendo, puxa, tem que fazer uma ata, tem que fazer uma documentação, cara, assim, não vai. Às vezes eu consigo desenvolver um projeto muito mais rápido do que fazer uma ata de uma reuniãozinha que, sabe, super simples. Por exemplo, quem gosta de codar, normalmente tem que fazer o teste. Dificilmente um desenvolvedor gosta de fazer teste. Você faz o projeto, codifica bem pra caramba, mas tem que entregar o teu teste unitário daquele desespero. Fala, puta, eu tenho que testar. Às vezes o código é lindo, o teste não sai perfeito, você não deixa. Por quê? Você não gosta daquilo, aquilo não fica legal. Então, são alguns pontos aí para a gente refletir. Deixa eu ver o que a Isabelle colocou aqui. Seria o que temos mais facilidade de fazer, eu aprender? Acredito que sim. É um bom ponto também. Não existe o que é certo ou errado, né? Aqui não tem uma teoria. Eu acho que cada pessoa tem o seu jeito, né, de se auto-identificar e se autoconhecer. Mas normalmente sim, normalmente é o que você tem facilidade, o que você gosta, o que você entra no estado de flow, né, que a gente fala, tá? Maravilha, acho que esse ponto aqui foi bem legal. O segundo capítulo, ele fala muito sobre a questão de motivação e desenvolvimento do People Skills, né? Então, a gente fala assim, né? Como que a gente aumenta a nossa autoconfiança? Né? O que é a autoconfiança? Né? Como é que a gente faz para aumentar a nossa autoconfiança? Eu acho que a autoconfiança ela é fundamental, né? Que nem a gente falou assim, que nem a Aline. Aline, se me permite usar esse exemplo, que eu acho que foi muito legal que você colocou aqui. Tudo bem a gente pegar esses exemplos e colocar? Boa. Que nem você falou assim, poxa, eu me sinto super à vontade aqui com as máquinas, vou super bem, codifico super bem. Poxa, tenho certeza que quando você senta ali para fazer aquilo, você está autoconfiante. Você sabe que você vai executar com tranquilidade, como a própria Isabelle colocou ali, tem facilidade para fazer aquilo. Então você está autoconfiante naquele cenário, eu acho que isso é legal, né? Agora sim, como é que a gente alcança uma autoconfiança? Vocês têm algum exemplo aqui? Alguém poderia compartilhar algum exemplo do tipo, poxa, tinha algo que até então eu não era muito bom, puxa, eu tinha um baita de um receio, aí hoje eu já passei por isso, hoje eu já conheço, já sou autoconfiante, já estou mais tranquilo para tocar isso. Alguém tem algum exemplo para compartilhar? Cara, eu acho que uma coisa que todo mundo já deve ter passado é a questão de falar em público, por exemplo. A gente passa isso desde o colégio, né? Tipo, fazer uma apresentação na frente da turma, aquela coisa toda. E o que eu percebo é que quanto mais você se expõe, quanto mais você tenta, quanto mais você se entrega àquilo, mais fácil vai ficando. E por isso que eu usei o termo de facilidade. Então, às vezes não é algo que eu gosto ou que a Aline goste, mas você faz aquilo com tantas vezes você vai aprendendo formas de se acalmar antes ou de como falar, e tudo isso vai deixando aquilo mais fácil de fazer, mesmo que você não goste. Você sabe, tipo, vou ter que falar em público, que saco. Mas você sabe que tipo, já tem um scriptzinho ali que você segue, porque você já se sente mais confiante, como você disse, né? Você vai pegando experiências e tipo, somando coisas, conhecimento. E isso vale para codar, vale para qualquer coisa. Você vai vendo o que você sabe fazer, que você consegue entregar, e acho que isso, pelo menos, me deixa mais confiante. Sensacional, Isabelle, sensacional. É, assim, perfeito o que você colocou. E o exemplo que você colocou, eu posso até trazer experiência minha, tá? Eu sempre, assim, quando eu comecei na minha carreira, eu sempre fui muito introvertido, né? Acho que o tempo e a prática foi me ajudando. Eu nunca esqueço, foi ano, acho que 2008, eu estava na TAM, não era nem Latam ainda, era TAM, e eu desenvolvi um projeto que fazia a automação do check-in. Então ele tinha meio que um sensor ali, ele já fazia uma leitura de um bilhete, ele tinha toda uma automação do bilhete de embarque, era um projeto muito inovador, muito legal. E, poxa, eu estava desenvolvendo, aí, de repente, né, chegou o CIO da TAM. Aí chegou para ele que a gente, né, lá no time, naquela época era um líder técnico ali, a gente estava desenvolvendo um projeto bem inovador, bem legal, o cara bateu na porta e falou assim, pô, legal, Adriano, apresenta para mim. Nossa, a leitura do meu cartão lá, né, porque tinha um aparelho aqui que batia e tinha o leitor aqui.
eu não conseguia fazer a leitura do bilhete, porque eu tremia tanto que eu não conseguia. Até ele falou, não, fica tranquilo, daqui, deixa eu te ajudar aqui. Aí ele foi super empata, né, com a situação, me ajudou muito ali, mas eu falei assim, gente, peraí, eu estou, né, no momento que eu tenho a baita facilidade de codificar, de trabalhar, de implementar um puta de um projeto legal, pô, na hora de apresentar, eu não conseguia apresentar para o CEO da empresa. Aí a gente fala assim, olha a oportunidade que eu perdi, entre aspas, ali. Eu poderia ter me saído super bem, né, sei lá, assim. A sorte é que foi muito legal, como foi um projeto de inovação, tudo ele, né, vamos dizer assim, garantiu, me deixou mais tranquilo lá e foi bem legal. Mas ali eu vi que era algo que eu falei assim, opa, aqui não dá. Aqui eu preciso melhorar, né? Aqui era uma limitação que eu tinha, eu preciso melhorar. E eu treinei muito, muito mesmo. Poxa, aí, né, eu não esqueço, acho que em 2019 eu tive a oportunidade de fazer uma aula magna para 600 alunos na Universidade de Joinville. Poxa, aí eu vejo a diferença e falo assim, caramba, 10 anos depois, né, antes eu não conseguia fazer a apresentação para 2 pessoas, poxa, eu estava num palco com um microfone fazendo a apresentação para 600 pessoas. Já tive a oportunidade de fazer, né, lives para 16 mil pessoas na outra empresa que eu trabalhei. Então, assim, e de uma forma super natural, sabe? Sem ter aquele receio, sem ter aquele frio na barriga, né? Eu acho que o frio na barriga é o inverso da autoconfiança, né? Então, é o que você falou, Isabela. Acho que a prática é a gente insistir naquilo que você vai se tornando autoconfiante para poder fazer. Então, acho que isso é muito legal. E aí existem algumas técnicas. Acho que para fazer isso é bacana. Mas antes de eu falar da técnica, alguém mais gostaria de compartilhar aí algum caso? Ou acho que tanto eu quanto a Isabelle colocamos aqui um caso de falar em público, né? Alguém mais tem alguma experiência? Fala assim, opa, que me dava o frio na barriga, agora eu passei por isso e estou autoconfiante? Na verdade, eu queria complementar dentro dessa mesma linha de falar em público. Claro, vamos lá, vamos lá. O que acontece? Eu, há muito tempo, tenho esse problema, e só que eu não encontrei ainda essa forma de melhorar isso. Que é onde eu penso que você vai entrar agora falando sobre técnicas também, né? Porque eu sempre tive para mim também que a prática me levaria a melhorar essa habilidade. Só que talvez por não conhecer a forma ou técnicas corretas, como fazer, né? Como praticar, aí se em uma prática você vai tentar e dá algum problema, na outra você tenta de novo, dá um problema, eu acho que isso vai tendo um efeito negativo até. Uhum. Show de bola, Éder. E deixa eu pegar até o gancho e colocar a técnica aí. É o que você falou. Às vezes você tentar e dar o problema, cara, vai te jogando contra a tua autoconfiança. Agora, como é que a gente faz para jogar e dar certo? E aí são as técnicas que tem várias técnicas que a gente chama. Tem uma que é o MVP e as outras que são os quick wins, que a gente fala, pô, o MVP é o mínimo do produto viável, né? Que a gente fala que todas as startups estão usando, em TI a gente usa muito, né? Poxa, o que é o mínimo do produto que eu consigo fazer para entregar? O que é isso? Vamos pensar, antes da gente pensar aqui em pessoa, em autoconfiança, vamos pensar em produto aqui, em tecnologia. Poxa, eu preciso desenvolver algo. Ao invés de eu fazer o produto inteiro, para depois eu ver, não foi legal, não deu certo, o que a gente faz? A gente vai fazendo pequenas entregas, né? A gente vai entregando pequenas coisinhas ali. E aí, nesse caso, né, a gente pega o MVP e fala assim, opa, entreguei partezinha disso, tá ficando legal. Aí entreguei mais uma partezinha, tá ficando mais legal ainda, que são as interações e até você chegar no produto final. Porque às vezes você espera para chegar no produto final, aí você chega lá, ou o negócio não deu certo, ou o negócio mudou do escopo e não era aquilo, ou tiveram intervenções e fugiram. Então, quando você vai fazendo pequenas entregas, né, aquela tua entrega ela vai ganhando corpo, vai ganhando forma, você vai ganhando a confiança disso. Então, agora transporte isso para cá, né, para a pessoa. Se a gente pegar esse conceito do MVP e colocar para a gente, que assim, poxa, que nem eu dei o exemplo lá, eu tive uma apresentação para 3 pessoas, depois fui para, né, para 6 mil, depois cheguei em 16 mil. Poxa, se eu saísse de 3 para 16 mil, né, eu não ia conseguir nem, não é que eu ia tremer, eu não ia conseguir falar, né? Então, assim,
a gente tem que ir devagarzinho, tem que ir ganhando a confiança. Então, pequenas entregas. Então, pega esse ponto assim, ó, pensa no conceito do MVP e vai fazendo essas pequenas entregas para você ir ganhando confiança. É mais fácil você acertar em algo pequeno, um passo depois do outro, do que você querer dar um passo grande e acertar. Pode ser que você vai no passo grande, pode ser, mas a chance de você errar é maior do que no passo pequeno. Então, você minimiza esse teu risco que você colocou de, puta, errei de novo, e vai tirando sua autoconfiança. Então, esse conceito do MVP é legal. E os quick wins? O que são os quick wins? Puta, eu tenho várias coisinhas aqui para fazer. Qual é a que eu tenho, né, que eu sei que se eu fizer vai trazer um ganho primeiro? Ou que vai trazer um valor? Então, assim, se você entrega um resultado, pensa você entrou agora aqui na empresa nova, teu chefe deu 3 atividades para você fazer. 2, ó, tua missão é fazer o A, o B e o C. Qual que eu vou fazer primeiro? Né? Cara, faz o que você tem mais chance de acertar e entregar mais rápido e trazer mais resultado. Por quê? Primeiro, se você entregou e já deu resultado, você já ganhou a confiança do teu chefe. Você vai ganhar mais tempo, confiança e fôlego para entregar o B e o C. Entendeu? Então, é o conceito do que a gente fala do quick wins. O que eu consigo fazer rápido que traga bons resultados? Isso vai te ajudar a ter essa autoconfiança, ganhando a maturidade sobre aquele assunto, para você poder evoluir aí e melhorar. Então, isso é bem positivo, tá? Essas são, vamos dizer assim, as 2 técnicas. Acho que aqui no módulo ele fala muito do MVP, né? Mas assim, eu trago muito comigo a questão do quick wins, né? Quando eu dou aula de TOGAF na FIAP. TOGAF é um framework de arquitetura corporativa. E quando a gente fala de arquitetura corporativa, é muito como que a gente muda o mindset, a estrutura da área de tecnologia dentro das empresas. E tudo que é transformação causa impacto, causa dor, vamos dizer assim, é difícil, né? É doloroso você transformar qualquer coisa. Então a gente fala assim, poxa, primeiro que assim, a gente precisa ter o apoio. Segundo que a gente precisa mostrar que o que a gente está fazendo vai dar certo para ganhar o apoio da empresa e poder fazer essa mudança. Então o que a gente faz? Qual que é a técnica que a gente usa? Quick wins. Não adianta eu querer fazer a transformação da empresa inteira. Qual é a área que já tem um mindset mais próximo de mudar? Que, ó, se eu mudar ali, putz, vai dar certo. Então a gente vê, faz essa análise, vê quem está mais apropriado para mudar, quem está mais disposto, quem já tem esse mindset, se aproxima ali e cria um case. Deu certo, deu certo. Aí a gente vai chegar para todas as outras áreas e falar, ó, todas as áreas aqui, ó, essa área aqui já implementou, deu certo e olha o resultado, que legal. Quando as outras verem que aquilo deu certo, todo mundo vai querer. Então, são os pequenos ganhos que vão trazendo melhorias. Então, isso é um conceito que a gente usa muito dentro de transformação digital, de arquitetura, de mudança de mindset. E que ajuda muito também nessa questão de soft skill, né? De como que a gente ganha essa autoconfiança, tá? Então, são 2 técnicas aí que eu acho que qualquer ponto que você identificar aí uma limitação, vale a pena aplicar aí para colocar, tá? Opa, legal, Isabelle, vi aqui tua mensagem, bacana, show de bola. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém mais quer compartilhar algum ponto? Alguma experiência? Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência sobre esse assunto agora, que pega um pouco desse falar em público, mas é uma coisa mais geral, que é tipo aquele momento que você... É porque eu sou muito introvertido. É aquele momento que você sai ali do seu mundo para interagir com outras pessoas. Esse é o momento mais difícil para mim, sabe? É o momento que gera mais conforto, mas ao mesmo tempo você percebe que é só aquele momento inicial, sabe? Quando você começa, você está preparado ali, você consegue se envolver mais, sair desse conforto, né? Do introvertimento para interagir com outras pessoas. Para mim, eu acho que é o mais complicado, assim, minha maior fraqueza de longe. Boa. César, eu acho que o principal ponto é a gente identificar aonde a gente é bom e quais são as nossas limitações. No momento em que você sabe qual é a sua limitação, o que te incomoda, eu acho que é aí onde você vai conseguir trabalhar isso, né? Então, acho que nem você falar, puxa, eu sou introvertido, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade de expressar ali. O principal ponto é você já identificou, você já reconhece. Agora, como é que você vai trabalhar
né? E se realmente isso for um desejo teu, como é que você vai trabalhar para sair desse ponto de dificuldade? Eu acho que o primeiro passo, existe um método, isso aqui não tem nada a ver com o curso aqui também, tá? Tem muito a ver com neurociência, uma parte que eu estudo ali também, que chama-se método Prochaska, se vocês quiserem depois pesquisar, que ele fala assim, toda mudança é desconfortável. Só que o primeiro passo para você ter uma mudança é você reconhecer que você precisa mudar para alcançar um objetivo. E aí pode ser algo de dificuldade ou não. Às vezes pode ser algum outro comportamento, você fala assim, poxa, cara, beleza, vamos falar assim, ó, pô, eu não vou para academia, né? Mas eu sei que precisa ir. Então eu reconheço, hoje estou sedentário. Exemplo. Cara, beleza, se eu já reconheci que eu estou sedentário e eu reconheci que eu preciso ir, ótimo, eu já consegui o primeiro passo. Agora, o segundo passo é eu ir, manter a frequência e fazer com que isso vire uma rotina dentro do meu comportamento. E aí, cada um tem o seu jeito. E também não é fácil. Porque aí você vai uma vez, puta, fica dolorido, já pula 2 dias, depois não vai. Aí sempre vai ter uma desculpa para você não ir. Aí depois você vai uma vez. Isso não é rotina. A rotina é, não, agora eu vou sempre. E aquilo passou a ter a facilidade, né, que até a Isabelle colocou lá atrás. Passa a ser a tua rotina no teu dia a dia. Então, esse método Prochaska é o que ele fala. Quais são as etapas que você passa, né, para que isso vire uma rotina? Né? Então, o primeiro passo desse método é reconhecer. E acho que nem nesse ponto você já reconheceu que a gente volta naquele primeiro capítulo que a gente falou. Né? Quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos? Como é que a gente identifica? Vamos nos conhecer. Nos conhecemos? Beleza, agora vamos partir para a gente trabalhar, né, e poder ajustar. Poxa, se você entende, César, que falar em público hoje você tem dificuldade, mas que isso para você é importante, cara, show. Você já reconheceu, aí é trabalhar. E aí é aplicando essas técnicas, de repente é buscando um treinamento específico para isso, é praticando. Eu tinha essa dificuldade. Eu falei assim, ó, eu tenho aquele dilema, e aí, claro, é de cada um. Eu falei, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai embora, ninguém vai, se você não falar, ninguém vai perceber. Então, assim, vai, pratica, vai que depois que você fizer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, lá no 10º já não vai nem dar mais frio na barriga. Mas aí é de cada um, vai de cada personalidade. Mas, de novo, o importante é reconhecer e falar, isso daí é algo que te incomoda? Beleza, então vamos fazer um plano de desenvolvimento individual para que você planeje, consiga ir para frente, né, e fazer essa mudança? Isso que é importante, tá? Mas excelente, muito bem colocado. Mais alguém, pessoal? Boa, vamos lá. Tem um livro que é muito legal. Nesta apostila ele cita várias vezes. Até tem ele aqui, ó, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Não dá para ver por causa do... Deixa eu ver. Não vai dar para ver. Mas esse livro é bem legal, tá, pessoal? Aconselho aí todo mundo, né, quem puder aí dar uma lida. E tem vários trechos bacanas e muito alinhado também soft skill. Tem várias pesquisas que comprovam cientificamente alguns pontos aqui de autoconfiança, de mudança, de felicidade, de sucesso. E um dos pontos aqui deste livro, até anotei aqui, que ele fala assim, ó, as pessoas acham que o sucesso gera felicidade. Pô, eu quero ser feliz. Então, para eu ser feliz, eu tenho que ser bem-sucedido. É natural, né? Tu não pensa que essa é a ordem. Pô, peraí, para eu ser feliz, eu tenho que ser diretor, eu tenho que ser presidente, eu tenho que ter dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser muito feliz. Pô, se eu chegar ao cargo de presidente aqui dessa empresa, eu vou ser muito feliz. Então, a gente tem a impressão de que de que o sucesso traz a felicidade. Mas existe um estudo ali, uma pesquisa científica que fala que a verdade é o inverso. A felicidade é que vai gerar o sucesso. Foi o inverso. Então, todas as pessoas bem-sucedidas, elas não ficaram felizes porque elas foram bem-sucedidas. Elas se tornaram bem-sucedidas porque elas já eram felizes. Aí a gente pode entrar num conceito filosófico, o que é felicidade, mas acho que aí é muito subjetivo para cada um. Mas então, assim, pense o seguinte, né? E olhem, e aí existe um estudo científico. A felicidade gera o sucesso, não é o sucesso que gera a felicidade. Então, não lutem para alcançar o sucesso, lutem para fazer o que vocês gostam, que vocês são bons, que o sucesso vem naturalmente naquilo. Então, quando você executa com perfeição, quando você você entra naquele nível, você faz bem feito, né, você consegue, o sucesso vai vir.
é natural, tá? É natural. Alguém gostaria de comentar algum ponto aqui? Vocês já tinham ouvido esta frase? Alguém já viu essa pesquisa antes? Vocês acham que faz sentido, não faz sentido? Beleza, vamos lá, vamos passar aqui para o próximo. Eu acho que o Éder ia falar que eu... Ô, Éder, desculpa, não vi. Você ia comentar alguma coisa aqui? Não, você perguntou se já tinha ouvido essa frase antes e tal. Eu me lembro realmente de já ter ouvido algo nessa linha aí, de que realmente a gente tem que buscar, o sucesso seria consequência e não a causa, né? Isso, exatamente. César, vi que você colocou aqui, que já tinha lido um livro, mas ele tocava no assunto sobre outra ótica. Qual que era a ótica desse livro? Era mais um livro assim. É porque eu não sei o assunto principal desse livro aí que você falou, mas ele falava mais de coisas pessoais mesmo, sabe? Não sobre. Era mais uma coisa do ponto de vista do eu, sabe? Não do ponto de vista da pessoa que está interagindo ali e do indivíduo em sociedade, sabe? Entendi, bacana. São pontos de vistas, né? Aí cabe muito também, acho que o importante é a gente entender aonde encaixa, né? Maravilha. Dentro desse mesmo livro, tem uma pesquisa que foi feita com 275 mil pessoas, e o que a gente observou, né? O que essa pesquisa trouxe? Que a felicidade, ela gera sucesso em todas as áreas da vida. Então, não é que assim, pô, isso é em TI, isso é no meu dia... Não, tudo. Pessoas que conseguem alcançar a felicidade, o sucesso vem naturalmente sobre aquela atividade que ela executa, seja profissional, seja pessoal, ou o que for. E aí também, claro, a gente tem que equilibrar aqui, né? O que é o conceito de felicidade? O que é o sucesso? Primeiro, o que é a felicidade e o que é sucesso? E aí, acho que se a gente colocar aqui para discussão, a gente vai longe. Cada um vai ter, né, felicidade para mim, é diferente dali para a Aline, que é diferente para a Isabelle, que é diferente para o Éder, para o César, para o Eduardo, para o Arthur. Então, acho que é um termo muito subjetivo, é muito filosófico, né? Alguém já parou para tentar pensar assim, o que é felicidade? É difícil, né? Todo mundo sabe o que é felicidade. Agora, explica o que é felicidade. É fácil falar assim, poxa, quando o Corinthians ganha, eu fico feliz. Eu sou corintiano fanático. Fácil falar. Beleza, mas por que eu fico feliz? O que é a felicidade? Entendeu? É difícil, então, assim, quando a gente parar no termo, é difícil. Por isso que eu falei, é bem subjetivo. Então, não vamos entrar no lado filosófico aqui. A mesma coisa, sucesso. O que é o sucesso? Para mim, talvez o sucesso cara, eu quero ser presidente e ganhar dinheiro. De repente, para o Arthur, fala assim, cara, o sucesso para mim é ser jogador de futebol. Né? O que é, César? É quem nem responder quem sou eu em entrevista de emprego. Exato. Então, é para cada um. Então, acho que isso é muito relativo, mas aí a gente consegue encaixar aqui nos temas. Né? Um outro ponto muito importante, pessoal, e aí voltando para a autoconfiança, né? A gente está falando da autoconfiança, a gente falou da felicidade, do sucesso, que está ligado também, né? Acho que tudo aí com autoconfiança, e voltando lá. Existe um estudo científico que fala também que ter um bom relacionamento, isso influencia diretamente na autoconfiança. E relacionamento, aí, de novo, são vários contextos. Não é só o relacionamento, eu, minha esposa, eu, minha filha. Não. Networking, vamos pensar aqui do lado profissional, vamos trazer até para o escopo empresa aqui, corporativo. Você ter um networking te ajuda e te aumenta a confiança. Em vários sentidos. Tá? Então, por exemplo, a Aline está lá desenvolvendo, poxa, tem o apoio do César, do Eduardo, se ela conhece, ela sabe que essas pessoas também têm um baita potencial, se ela tiver alguma dificuldade, ela sabe que esse network vai conseguir ajudá-la a resolver aquele problema. Isso ajuda ela na autoconfiança daquela atividade, na execução daquela atividade. Poxa, estamos aqui trabalhando juntos, somos amigos, temos um network profissional excelente. Eu tenho certeza que se eu ficar desempregado e pedir ajuda para vocês, e vocês me conhecendo, sabendo que eu sou um bom profissional, vocês vão me ajudar a arrumar um novo emprego. Então, se eu ficar desempregado, isso vai ajudar minha autoconfiança para buscar um novo emprego. E assim por diante. Alguém gostaria de citar algum exemplo aqui de como uma rede, né, um networking aqui, no caso profissional, pode ajudar na autoconfiança, ou poderia ajudar, ou se já passaram por essa experiência?
Eu vou dar um exemplo aqui, até para vocês irem pensando e destravando. Então, já que ninguém falou, eu posso falar. Vai lá, Isabela. Por favor, pode ir, depois eu falo o meu. No caso, foi exatamente o que você falou, né? Eu entrei num time onde eu não sabia nada e, assim, por ter um time muito entrosado, onde todo mundo se ajuda em tudo. Por exemplo, hoje a gente estava em 3 fazendo uma tarefa, porque um teve dúvida, chamou o outro, putz, esse aqui não tá conseguindo, vou chamar mais uma pessoa, a ponto de chegar no gerente, tipo, o gerente descer e falar, caraca, realmente, isso aqui tá, tipo, em outro nível e começar a explicar pra gente. Então, eu acho que essa passagem de conhecimento, tipo, você saber que você não vai ser julgado por isso, ou que você não vai, tipo, ter seu emprego não está em risco, por exemplo, porque você teve uma dúvida, porque você não sabe. Isso tudo acho que vai tirando, tipo, te dando confiança até de aprender. Você não tem medo de errar, porque, tipo, você só aprende realmente errando. Porque o negócio que você faz tudo certo sempre, às vezes é só uma sorte. Mas agora, se você erra, você sabe, tipo, que aquilo ali você não pode fazer. Então, tipo, você aprende muito mais. Você tem, tipo, um guia muito mais maneiro. É muito mais maneiro que eu peço também. Isso acontece. Show, excelente teu exemplo. E eu vou pegar, em cima dessa tua fala, eu vou pegar ainda um outro ponto, que você falou assim, a gente aprende errando, isso é fundamental. E se você acerta toda hora, né, talvez você não está sendo desafiado. Porque assim, é impossível todo mundo acertar toda hora. E se você está acertando toda hora e você não está sendo desafiado, você não está evoluindo. Porque assim, ninguém chega, não, eu sou o melhor do mundo. Muito difícil falar assim, eu sou o melhor do mundo e eu não tenho que evoluir. É muito difícil. Então, se você não está sendo desafiado, né, e não está errando para aprender, será que a gente está evoluindo? Então, o errar faz parte. E você estar num ambiente de confiança, onde você pode errar, isso é fundamental. Isso vai te trazer a tua confiança, vai te dar a tranquilidade. Quem você falou o teu exemplo, pô, chegou o gerente desceu, veio e falou, pô, legal, e começou a explicar. Isso é um ambiente seguro. A gente trabalhar e estar num ambiente seguro, isso nos favorece a evoluirmos, a estarmos trabalhando com tranquilidade, a ganhar autoconfiança. Você não tem medo, você vai lá e vai executar com total tranquilidade do mundo. Se você errar, você tem quem te apoia, você tem total tranquilidade de chegar no chefe e falar, ó, gerente, aqui, ó, não sei, me ajuda aqui, estamos com dificuldade. Isso é muito positivo, né? Muito positivo mesmo, tá? E esse network é fundamental. Eu estou na XP por um network, né? E eu saí da sonda através do network. Então, foi chegando, assim, fazendo benchmark, conversando com as pessoas, cheguei num colega, falei, ó, tô pensando realmente em sair da empresa, não tinha nem saído, foi no almoço, comentei no dia seguinte, falei, cara, tem uma oportunidade lá dentro. Conheço o teu trabalho, que eu precisava de serviço, você não quer vir para cá? E estou na XP. Então, assim, o networking, ele é sempre positivo, ele sempre vai te ajudar. E aí, pessoal, uma dica, tá? O networking, ele não se faz quando a gente precisa. O networking, ele se faz com ajudas genuínas, sem intenção. Depois você vai conseguir usufruir desse networking para uma intenção tua. Assim, ó, eu tenho vários exemplos de pessoas que falam assim, opa, agora ferrou, estou desempregado. Então, deixa eu ver se agora eu consigo buscar um ciclo aqui, um network para conseguir alguma coisa. Dificilmente você vai conseguir. Então, a gente faz o nosso networking no dia a dia, colaborando com as pessoas, ajudando, que nem a Isabela colocou lá o exemplo. Tenho certeza que essas outras pessoas que ajudaram ela, se elas precisarem de apoio, e a Isabela conseguir, numa próxima oportunidade a Isabela vai ajudar. Por quê? Porque elas de forma genuína vieram e ajudaram a Isabela sem qualquer intenção depois. Ou porque elas também já foram lá. A gente cria essa rede do bem, né? Esse network. Então, o networking ele tem que ser genuíno e façam esse networking antes de precisar utilizar esse network. O dia que vocês precisarem, vocês já têm ele formado e aí sim vocês vão poder utilizar. Isso é muito importante, tá? Networking é fundamental em qualquer emprego. Eu demorei para perceber isso na minha carreira. Eu demorei. Muitas vezes eu falo assim, eu sou técnico, eu resolvo qualquer coisa, eu não preciso de ninguém, não preciso, né, já tenho meus amigos lá do futebol, beleza, não quero... Aí eu falei, não, peraí, o lado político também é importante. Quando eu percebi que esse networking poderia me levar para um próximo nível, aí eu comecei a dar mais valor. E assim, eu me arrependo de ter começado ele tarde. Então, assim, se eu posso dar uma dica aqui para vocês, comecem o quanto antes, busquem o quanto antes isso, porque isso vai ser positivo para vocês.
Não é porque hoje não precisa, amanhã pode precisar, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, né, ter bons relacionamentos contribui diretamente para aumentar a sua autoconfiança. E aí tem um outro estudo, e aí é um estudo de Harvard, que fala que o relacionamento importa mais do que qualquer outras coisas. Então, assim, você ter um networking bom, ele é mais importante do que qualquer outro ponto aqui. Então, ele é um ativo. Considere o networking como um ativo que vocês vão levar para o resto da vida. Tá? E isso é fato, isso é um estudo científico que fala isso. Tá? Alguém quer colocar mais algum ponto aqui? Espera aí, pessoal, só um segundinho aqui, por favor. Oi, pessoal, voltei aqui. Alguém gostaria de colocar mais algum comentário? Boa. Tem uma frase que é... Pessoal, desculpa, só mais um minutinho aqui, rapidão. Oi, pessoal, desculpa, voltei. Vamos lá. Tem uma frase, pessoal, que é bem legal, que é aquele, a gente fala assim, pô, o network é importante, mas escolha bem as suas companhias e fuja das pessoas reclamonas. Está lá no material de vocês, copiei de lá. E isso é verdade, assim, acho que muitas vezes quando você está perto das pessoas que só reclamam, que só não sei o quê, acaba, né, não levando de novo para o network positivo, acaba te levando para o network negativo. Então, isso é importante aí, é um bom ponto de atenção, tá? Fechamos aqui o item 2. Então, a gente falou do primeiro item, né, do primeiro módulo, de como desenvolver a habilidade de acreditar em si, do nosso autoconhecimento, né, que o autoconhecimento muda o jogo, de como identificar os nossos pontos fortes e fracos. Falamos aqui da parte de motivação e desenvolvimento de people skills, então como aumentar a autoconfiança, tem, né, do MVP, como a questão do sucesso e felicidade, e ter a questão dos bons relacionamentos aqui. O terceiro ponto é que a gente fala de energia, paixão e otimismo. Vamos lá. Existem dois tipos de motivação. Quem sabe quais são? Alguém arrisca? Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Estamos num ambiente aqui seguro. De novo, não é aula, não é prova, não é nada disso. Aqui é bate-papo. Eu estou tentando colocar, como vocês falaram que, né, muitos não tiveram a oportunidade de ver o conteúdo, eu estou tentando trazer um pouquinho mais de conteúdo para a gente discutir, mas fiquem à vontade aí para falar, tá? Alguém arriscaria quais são os dois tipos de motivação que tem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar quais são, e aí vocês falam se vocês conhecem ou não. Existe o que a gente chama de motivação intrínseca. Com licença. Oi? Oi? Alguém chamou? Não, era porque eu ia dar um exemplo da pergunta que você fez, baseado no meu ponto de vista. Vai lá. Assim, eu sei pelo menos um que é o baseado na paixão, na paixão que você tem algo. Um exemplo foi até hoje. Eu falei sobre que eu trabalho com pesquisa, né, em física. Uhum. De um tempo para cá, eu fiquei bem desmotivado, porque ficou uma coisa assim engessada. Por mais que eu entrei no curso com aquela paixão, sabe? Eu gosto mesmo disso aqui, sou bom nisso. Fiquei muito desmotivado. Hoje, chegou um rapaz no grupo que ele faz uma pesquisa em semicondutor e ele fez um programa lá que mostrava, sabe, o processo acontecendo. Aquilo me deixou tão... Fazia tempo que eu não sentia aquela paixão de novo pela aquela coisa, que eu fiquei assim, rapaz, parece que ele fez foi acender uma chama, sabe? Aí, sensacional. César, excelente exemplo. Você acertou na veia. Isso é o que a gente fala da motivação intrínseca, que é aquela que a gente faz pelo propósito, pela paixão, né? Que é aquilo que a gente realmente gosta. E o outro é a motivação extrínseca. Eu sempre enrolo aqui a língua, falar extrínseca, que é aquela que a gente faz por recompensa e punição. Pô, às vezes, assim, pô, não gosto de fazer determinada atividade, mas porque eu preciso ganhar dinheiro e sustentar aqui minha família. Mas eu tô lá por obrigação, né? Não é porque eu gosto, é por obrigação. Então, a gente fala que é por uma que é intrínseca, é aquilo que a gente é motivado por si só, né, pela paixão,
e o outro extrínseca, que a gente fala que assim, pô, punição ou recompensa, cara. Ou eu estou fazendo porque estou sendo punido e eu tenho que executar aquilo, ou por alguma recompensa em torno daquilo, né? Alguém consegue dar o César trouxe um exemplo brilhante aí de motivação intrínseca. Alguém mais consegue trazer um exemplo desse tipo de motivação? Fala assim, poxa, isso aqui eu faço por motivação. Quando eu tenho que fazer isso, eu estou super motivado, vai tranquilo. Não precisa ser só aqui do lado, não, geral, tá? Eu não lembro até, só aproveitando aqui, eu não lembro se foi a Isabela ou se foi a Aline, falou assim, ó, para mim, codificar ali, eu faço com a maior tranquilidade, eu adoro aquilo. Aquilo tem uma motivação intrínseca em cima daquilo. Né? E aí, quando fala assim, pô, eu tive que fazer uma apresentação em público, eu fiz, mas não gostei, ali foi uma motivação extrínseca. Eu aposto que você não fez porque você queria fazer, você fez porque você foi obrigado a fazer, né? Foi você, Isabela, ou foi a Aline? Fui eu. Então, acho que eu Foi a também. Aline, né? As Isso. duas. Então, aposto assim, naquele caso você teve que fazer a apresentação, você não fez porque você tinha aquela paixão, você gostava de fazer, você fez porque alguém te obrigou a fazer, ou você ganhou para fazer aquilo, né? Ou você fez porque alguém te obrigou, porque você estava sendo punida em alguma ação que você tinha que executar, né? Isso, fazia parte do trabalho. Então, eu teria que Exato. fazer de qualquer forma. Perfeito. Então, assim, você foi obrigada a fazer aquilo, né? Boa. Ixi, pessoal, peraí que deu uma mensagem que falou que ia reiniciar. Deixa eu confirmar. Acho que não. Boa. Mais alguém coloca aqui uma motivação intrínseca pra gente? Arthur acho que ainda não falou. Arthur e Eduardo. Vamos lá. Aqui é mentoria. É importante todo mundo poder discutir aqui, colocar. Dá um exemplo aí de vocês, uma motivação intrínseca. Vai lá, Arthur. Confesso que eu tô pensando aqui, porque essa não veio à cabeça ainda não. E uma extrínseca? Aquela que você fala assim, puta, eu fiz porque eu fui obrigado a fazer, ou ó, eu não gostava, mas eu fiz porque eu ganhei dinheiro em cima daquilo, ou puta, eu fiz isso porque eu fui punido, eu tive que executar mesmo, não tive escolha, não ganhei nada, mas tinha que fazer porque era uma obrigação e foi uma punição, né, para você. Não tem nada assim, nenhum exemplo? Eduardo? Tipo, primeiro, assim, eu só consigo pensar a época de escola mesmo, assim. Estudar, fazer prova, eu fazia isso tudo muito bem, mas nunca gostei, não. Esse exemplo é perfeito, cara. Assim, é motivação extrínseca pura, né? Falar assim, pô, beleza, tem que fazer prova, você é obrigado. Ou você faz, ou você faz. Qual a escolha que você tem? Nenhuma. Né? Você tem que fazer. E se você aqui não fazia, pô, você fazia, ia bem, mas você não gostava. Aí é um exemplo perfeito da motivação extrínseca. É isso aí. Mas aí acho que Posso? depende também, né? Porque, tipo assim, nesse caso tem coisas que a gente, por exemplo, tem matérias que a gente gosta de Boa. estudar e de testar, de fazer aquelas coisas ali, mas tem outras que não. E outra, e aí é pessoa para pessoa, né? Às vezes tem gente que fala, não, puta, eu adorava fazer prova. Para mim aquilo não era um problema. Cara, é de pessoa para pessoa, né? Mas eu concordo com você, Arthur, assim, cara, assim, nossa, fazer prova de história, de geografia, eu sempre fui de exatas. Já desde pequeno, sempre gostei de exatas. Então, assim, eu não tinha problema nenhum em fazer prova de matemática. Agora, fazer prova de literatura, história e geografia, aquilo para mim era, nossa senhora, era terrível, terrível. Então, assim, enrolava para estudar, enrolava, não ia. Então, mas tinha que fazer, não tinha como. Então, uma era intrínseca, né, a parte de exatas, matemática, ciência geral, agora a outra era bem difícil ali de tocar. O César, você tinha motivação intrínseca ou extrínseca lá com a prova de geografia? Você falou que deu 100% gatilho aqui. extrínseca. 100% Também. extrínseca. Não tem... Não sei como é que... Cada um com seus gostos, né? Mas eu acho muito esquisito geografia, história. História eu até gosto, mas geografia é uma coisa assim, parece fora do planeta para mim. Boa. Maravilha, é isso aí. Posso dar um exemplo do Claro, pessoal, Aline. não relacionado ao trabalho, Claro da que pode. motivação extrínseca, né? Por exemplo, tarefas domésticas eu detesto.
lavar a louça. E aí faço, eu moro sozinha, né? Então eu faço porque eu sou obrigada, não tem quem faça. E aí uma forma que eu tento para o meu cérebro não associar a algo tão ruim por eu não gostar, né? Eu tento me dar pequenas recompensas. Sim, um Boa. chocolate no final de semana, às vezes sair para tomar um café diferente, que aí é que eu gosto de ler bastante, sabe, livros de autoajuda, assim, aí eu vou vendo as coisas que funcionam para mim. Aí quando eu vejo que é uma coisa que eu tenho que fazer e eu não gosto, aí eu sempre tento gerar alguma recompensa para o meu cérebro não associar a algo tão ruim. Ótimo, excelente, é isso aí. É isso aí. Eu lembro que assim, né, falando também de motivação intrínseca, pô, acordar cedo é difícil. Agora, pô, tem que trabalhar. Por mais que eu goste de trabalhar, acordar cedo é difícil. Agora, eu não tenho problema nenhum de acordar domingo, 7h30 da manhã, para ir jogar bola. Para mim é uma paixão, é um futebol. Então, assim, eu saí no sábado à noite, beleza, mas vou acordar cedo para jogar bola no dia seguinte? Acordo, não tem problema nenhum. Então, é aquela motivação intrínseca, um lado, né, um outro exemplo fora do mundo corporativo. Perfeito. E aí, Eu pessoal, assim, um acho. ponto. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu ia Pode falar falar. que eu acho que eu tinha um exemplo também, porque, tipo assim, você falou do lance de acordar cedo. Eu também não gosto de acordar cedo. Mas, por exemplo, de manhã eu gosto bastante do mercado financeiro, né? Então, de manhã eu fico fazendo algumas operações aqui junto com uma galera que eu tenho contato aqui. Então, de manhã, tipo, por mais que eu não goste de acordar cedo, eu acordo cedo porque eu gosto de estar em contato aqui com o mercado, de fazer umas operações aqui de dólar, de mercado futuro. Então, isso para mim, aí eu não sei, né, se enquadra como uma Claro, motivação intrínseca. sem dúvida, sem dúvida, com certeza. A Isabelle deu outro exemplo perfeito ali também, ó. Acordar às 5 da manhã para viajar. Ninguém reclama, né? Se é para viajar para algum lugar, se é para viajar a trabalho para um lugar que eu sou obrigado a ir, porque eu tenho a recompensa, tudo bem. Agora, se é para viajar porque eu gosto, né, para o lugar que eu quero, com os amigos, com a família, aí não tem problema nenhum. Isso aí. Boa, César. Preparar o churrasco também nada mal, né? Isso aí. Maravilha, pessoal. Ótimos exemplos. Acho que ficou claro aqui. Né? Aí ele fala que pesquisas reforçam que tem até eu copiei uma frase aqui lá do manual lá de vocês, depois vocês vão ler. Reforça que podemos ser motivados por dinheiro para tarefas simples, mas pioramos os resultados quando recebemos mais dinheiro para aumentar a produtividade em atividades criativas ou complexas. Acreditem se quiser, tá? Isso é estudo, enfim. Eu acho assim, né? Para mim, quanto mais dinheiro, mais motivação e beleza, mas acho que cada um aí. E o que a gente fala, né? Que o foco a gente deve sempre buscar a motivação intrínseca. Claro que nem sempre é possível, mas trazendo aquela questão da felicidade para a felicidade do sucesso, se a gente puder fazer por amor, por realmente gostar, com certeza é muito melhor, né? Estar no ambiente que a gente gosta, estar fazendo o que a gente gosta ali. Ok? Ô, Muito bom. Adriano, Oi? eu posso colocar só um ponto? Claro. É porque eu percebi que, às vezes, mesmo que você tenha uma motivação intrínseca muito forte, se você colocar em cima uma extrínseca, parece que mata tudo aquilo, né? Ah, é. Eu Com senti certeza. muito isso no meu trabalho, sabe? Eu comecei a botar muita, sabe? E esquecer da minha paixão. Eu senti que parece que eu odiava depois de um tempo. Ô César, desculpa. Pessoal, não sei se para vocês ficou muito baixo. Chegou no finalzinho aí, já não estava mais te ouvindo, César. Alô? Ah, Tá me agora ouvindo? melhorou. Agora Eu melhorou. acho que Agora eu melhorou. botei a mão em algum lugar aqui. Pois é, como eu disse, né? Parece que apaga, né, aquela chama lá da paixão e tal, pelo que você faz. Mais que você ama, quando você bota assim as coisas de fora, que obrigações e tal, parece que mata tudo aquilo. Né? Percebi Sim. muito isso. Eu fazia uma coisa que eu amava, mas como fui botando muita obrigação em cima, parece que por um tempo parecia que eu odiava, não queria mais nem ver, sabe? Concordo com você. O teu exemplo foi clássico, né? Pô, você fazia aquilo por paixão intrínseca, de repente, né, os acontecimentos tornarem. Você falou, teve que vir uma outra para reativar, né, Chama? Então, é isso mesmo.
É isso mesmo. Por isso que assim, o nosso foco tem que ser no intrínseco sempre, né? Tentar o que nos motiva, o que nos cativa aqui para a gente poder estar sempre mais produtivo e mais feliz. Né? Boa. Um outro item, pessoal, é o que a gente fala da resiliência e antifragilidade. Resiliência é um tema bem pesado também, né? Não é fácil. Né? A gente sabe que ser resiliente não é fácil. Né? E aí tem um estudo que fala assim, ó, que pessoas que são tem um estudo, isso aqui é meio óbvio, né? Mas assim, que pessoas elogiadas aumentam a produtividade. Pessoas detonadas diminuem a produtividade. É fato, pessoal, assim, ó. Vamos pensar o seguinte: tô eu e o Éder aqui, assim, a gente tem a mesma produtividade, a mesma eficiência, cara, a gente entrega igual. Mesmo escopo, entregamos igual. Aí a Isabela é nossa líder. A Isabelle vem e elogia o Éder. Aí, né, vem e me detona. Vai ser assim, ó. O Éder vai entregar aqui, então ele estava aqui, ele vai entregar aqui. O Adriano que entregava aqui vai começar a entregar aqui. Então a gente fala que às vezes, né, e assim, aí a gente tem que tomar muito cuidado também, porque assim, o que é detonar, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas, né, a forma de criticar. Existem críticas que são produtivas. Existem críticas que são, né, construtivas e outras que são para detonar. Então, isso é muito importante, tá? Quando a gente assumir também um papel de líder, a gente saber como passar uma mensagem, né, para o nosso time, de forma que assim, poxa, eu posso dar um feedback, eu posso colocar uma crítica, mas como fazer isso sem detonar a pessoa, até para não prejudicá-la ainda mais, seja na autoconfiança, seja na autoestima, seja na produtividade. Então, como líder, eu quero que, independente se a pessoa está indo bem ou mal, eu quero que ela sempre melhore. Então, se eu tiver que dar uma crítica, né, como que eu dou um feedback de forma construtiva para ela, sem detonar? Esse é um ponto, né? É o líder, né? Não o chefe que vai lá e chicoteia. Então, esse ponto é importante. E aí é a questão da resiliência. Aí vamos olhar o outro lado. Né? O quanto eu sou resiliente ou sou frágil para conseguir aceitar uma crítica e levar isso, né? Pô, seja para o elogio e conseguir subir a produtividade, ou seja para, né, se eu for detonado, como absorver isso e continuar seguindo a vida ali tocando. Muitas vezes a gente está porque a gente precisa daquilo e tem que aturar, né? Então, esses são alguns pontos. Claro que o ideal é saia do ambiente tóxico, né? Acho que se você recebe críticas que te detonam e o ambiente é tóxico, o melhor é você sair. Óbvio que aqui a gente tem que olhar caso a caso, tem pessoas que não podem porque, né, por N motivos pessoais, mas se for uma escolha, é óbvio que a gente tem que procurar ambientes não tóxicos. Tá? Então, a questão da resiliência entre fragilidade é importante. Alguém quer comentar algum caso aqui de resiliência? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava numa empresa que era a CSC. E eu fui contratado por um líder lá, por um diretor. Esse diretor, assim, pô, me dava muito bem com ele, mas muito bem, assim. A gente tinha uma sinergia muito boa, pô, eu executava super bem com ele, papapá. E ele tinha não um rival, mas um outro diretor que era concorrente, né? E, cara, assim, era uma rixa enorme entre eles. Então, naturalmente, poxa, como eu dava bem e eu executava as atividades aqui, essa outra pessoa também já torcia o nariz quando tinha que falar comigo. E o que aconteceu? Esses dois estavam disputando para subir de cargo e posição. O que aconteceu? O meu líder foi mandado embora. Este cara assumiu e assumiu os dois times. Esse cara chegou para mim, era uma quinta-feira, 11h30 da noite, me ligou. Adriano, seguinte, eu preciso que você prepare um material assim, assim, assim. Na verdade, ele queria ter todo um controle de forecast financeiro lá da área dos projetos que ele estava entregando para amanhã. Eu falei assim, nossa senhora. A minha sorte é que eu já tinha muita coisa pronta. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, ele vai me ferrar. Ele tem alguma coisa ali e vai me ferrar. Não deu outra. O que eu fiz? Eu já peguei e eu via que ele era uma pessoa que assim, ele trabalhava 24/7. Falei, eu vou virar essa noite e vou entregar. Eu virei à noite. Ele me pediu 11 horas da noite. Ele me ligou 6h30 da manhã e falou assim,
Adriano, tá pronto? Aí eu falei assim, tá aqui. Peguei e mandei no e-mail dele. Falou, tô à disposição, qualquer dúvida você me avisa. Aquilo foi um fato de resiliência. Eu falei assim, poxa, peraí. O cara primeiro me ligar às 11h30 da noite, pedindo uma atividade, me cobrar às 6h30 da manhã, tá testando. Então é óbvio que tá testando. Então assim, você tem que ser resiliente para fazer alguns pontos. Aonde eu quero chegar? Eu poderia ali falar, não, quer saber? Tá querendo me ferrar, é tóxico, vou sair fora. Não, fui resiliente, fiquei, consegui comprovar para ele que assim, poxa, eu estava fazendo o meu papel, a minha atividade, eu não estava preocupado com a concorrência entre os dois, eu estava fazendo o que o meu líder passava. Agora, se é o meu líder, estou fazendo o que você está fazendo aqui, e eu passei por essa resiliência e ganhei muita confiança dele, muita moral, ele me ajudou a crescer para caramba. Então, assim, a gente tem que saber distinguir, saber reconhecer, e muitas vezes a gente tem que passar por situações que nem sempre a gente vai gostar, mas é importante ser resiliente para aquilo. E aquilo mudou muito, assim, sabe, a minha vida. Então, ajudou bastante. Então, é um caso que eu trago aqui para mim como resiliência bastante importante aí. Não sei, pessoal, se alguém mais quer comentar algum caso nessa linha. A Isabel colocou, quando o ambiente tóxico é você. Aí não tem como, né? Aí tem que ver como é que a gente faz para reverter isso. Alguém gostaria de colocar algum caso aqui de resiliência? Algum exemplo? Não? Éder, vai lá. Eu seria bem colocar um caso ocorrido, um caso pessoal prático, né? Mas foi citado aí também da parte um pouco antes de entrar na resiliência do elogio, né? Então, nesse ponto, eu acho que, não sei se já aconteceu com outras pessoas, comigo no passado, sempre a gente passa por empregos que às vezes tem aqueles chefes que é o chamado old school, né? Que parece que na cabeça deles não existe elogio, né? Só existe chicote, né? chicote, né? Então, nesse tipo de caso, que até hoje ainda existe, eu acredito que o principal meio de se vencer isso daí seria só mesmo tendo resiliência para saber que é ser resiliente, né? Não ter resiliência. Ser resiliente para absorver isso daí e filtrar aquilo também que a gente que não nos serve, né? Porque senão a gente cai nesse problema de aumentar ou diminuir a produtividade, porque por uma coisa que a gente sabe que às vezes tem que ser filtrado também. Né? Perfeito. Excelente, excelente ponto, é isso aí. E até indo nessa linha, pegando um gancho aqui, aí é uma outra coisa, né? Que assim, pô, isso afeta o emocional. E aí o ponto é, a dor emocional, ela gera dor física. É natural. Então, pô, você está começando lá, você pega uma dor emocional, isso aqui acaba gerando uma dor física. Então, até coloca assim, né? Aquele livro que eu falei para vocês do Jeito Harvard de Ser, fala assim, ó, quando você antecipa coisas boas, isso até aumenta a tua confiança e o teu otimismo, que é o inverso, né, da dor emocional te traz a dor física. Então, se você faz o inverso disso, você até antecipa coisas boas, isso acaba te produzindo e te levando e aumentando sua autoconfiança. Então, esse é um ponto bastante importante aí. E aí, acho que foi até a Isabela que falou, né, que aprender com os erros, né, isso é importante. Então, errar faz parte, você aprende com ele. Aí o ponto é só cuidado quando esse ambiente for tóxico, que é o que a gente falou, né, da resiliência, da confiança, da questão do erro. A gente tem que saber diferenciar, né, até quando eu posso ser resiliente no ambiente, até quando aquele ambiente está tóxico, quando que eu consigo, se eu puder mudar aquilo. Então isso é importante a gente saber distinguir bem, né? E o importante é entender que o impacto das nossas ações gera energia. Então toda ação tem uma reação e tem um impacto. Então a gente tem que saber disso até para a gente saber se posicionar e colocar ali, tá bom? Com isso a gente fecha aqui o terceiro ponto, tá? Energia, paixão e otimismo. E aí, só para a gente fechar aqui, eu vou passar bem rapidinho, que a gente só tem mais 7 minutinhos, que é o quarto item lá do módulo, que é como que a gente identifica o que tira o foco, né? Então, para a gente poder ser produtivo, conseguir alcançar tudo aquilo lá, manter o foco é fundamental. E aí também vai de cada um, né? O que tira o foco? Poxa, tem gente que fala assim, ó, eu sou multitarefa. Eu não sou multitarefa, né? Assim, o ponto, né? E aí até no módulo de vocês, eu estava lendo lá a matéria fala, fala assim, o nosso cérebro não é multitarefa. O que acontece é, você consegue trocar de uma ação para outra, né, de uma forma muito rápida,
né? E aí tem gente que tem essa estabilidade, mas você né, não é que você está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Você faz uma, troca para outra muito rápido e troca para outra muito rápido. Então, entender esse comportamento é importante. E aí vai de cada um, né? O quanto você consegue ter essa estabilidade, o quanto você consegue, não, eu preciso me focar, que nem tem gente que gosta de fazer, né, minha esposa trabalha ouvindo música. Eu, às vezes, não consigo. Às vezes, depende, se eu estou aqui me concentrando, eu tenho que ler um texto, se tem música do lado, eu não consigo me concentrar. Né? Aí até ele tem alguns exemplos assim, não, mas aí se for o problema é a letra da música que te desconcentra, então usa, né, escute música instrumental. Mas enfim, aí é cada um, o que tira a produtividade e o que não tira. Então a gente tem que tomar cuidado, né, sempre que a gente quer executar as atividades, é o foco. O foco ele é fundamental para a gente poder conseguir trazer bons resultados, conseguir trazer produtividade, aí ganhando aquela confiança, tendo aquele otimismo. Então o foco ele é muito importante. Né? Aí, pô, tem vários exemplos aqui que são bem legais, que depois vocês vão ler lá no módulo de vocês, que fala assim, que até um exemplo de foco, né, que o estudo numa loja, que fala assim, uma loja de geleia, vendia geleias. Então, fala assim, eles fizeram um teste, uma loja com 6 tipos de geleia, 6 sabores, e uma loja com 24 sabores aqui. O que eles falaram? A loja que só tinha 6 sabores, e esses mesmos 6 sabores estavam na outra loja que tinha os 20 e poucos sabores lá, essa loja que só tinha 6 vendia 30% mais do que a outra, que tinha mais sabores. Por quê? Talvez acho que a outra tinha tanto sabor que desconcentrava e a pessoa que ia lá comprar geleia perdia o foco. Ou não conseguia experimentar todos e não conseguia tomar uma decisão. E na outra, a pessoa que tinha o foco e ia mais rápida lá, não conseguia executar. Então a gente fala assim, né, que a concentração, o foco, né, o foco em cima de uma atividade, você gasta menos energia do teu cérebro para aquilo que importa. E aí você acaba convertendo mais aquilo. Então esse é um ponto muito importante. E aí existem vários pontos que até lá no módulo coloca assim, né? Como é que a gente... O que a gente pode fazer para lidar com essa eficiência, com muita tarefa? Porque assim, não tem como. Ainda mais home office, né? Que nem o Éder está assistindo a mentoria aqui, participando, pondo o filho para dormir, não sei o quê, um monte de... Como é que você faz isso, né? Como é que a gente se organiza? Como é que a gente faz a gestão do nosso tempo? Como é que a gente controla várias atividades ao mesmo tempo? E aí também tem várias técnicas, várias dicas. Acho que depois vale a pena vocês lerem lá. Tem até um estudo da Microsoft com quais são as melhores técnicas para a gente manter a produtividade, como é que a gente gerencia isso. Né? Então, cada um tem um jeito. Pô, eu tenho o meu task list, todo dia de manhã eu vou lá e monto a minha agenda, revejo a minha agenda, né? O que eu vou fazer primeiro, puta, o que eu tenho que entregar que vai entregar mais valores. Eu gosto de ter aqueles quick wins, eu uso muitos para mim, que eu falei lá no começo. Então, puxa as atividades mais complexas para entregar primeiro, para já, né? Ou as que, não as mais complexas, na verdade, as que trazem mais valor, né? Para poder entregar primeiro e eu ganhar confiança e poder entregar depois. Então, e aí cada um tem sua técnica aqui. Então, esse vale bastante ponto, tá? Bastante vocês lerem ali que vale bem a pena. Tem a questão de, poxa, vamos colocar pausas no meio, vamos colocar tempos de foco. Acho que só ter reuniões também não são muito produtivas. Tanto que a Microsoft coloca isso, ela tem hoje um projeto que é o Viva Insights. Alguém já ouviu falar do projeto Viva Insights? Da Microsoft? Se você usa o Teams, ele consegue medir o quanto você está em reunião, quanto você está em reunião sozinho, quanto você faz reuniões acima de 1 hora ou menos de uma hora. Vou até colocar o nome aqui para vocês, ó. Depois dá uma pesquisada, é muito legal. Vive Insights. Então, assim, ele te ajuda a ter o foco nas atividades e ele fala se você está perdendo foco. Então, pô, se você é gerente, você tem que ter horas com seus liderados. Agora, por exemplo, se o Éder é desenvolvedor, pô, se o Éder está o dia inteiro fazendo reunião, ele não está produzindo o que ele tinha que produzir. Então, essas ferramentas te ajudam a direcionar você e o teu time se estão no caminho correto ou não estão em termos de produtividade. É bem legal. É da Microsoft, tá? Essa ferramenta aí. Vale a pena depois vocês pesquisarem. Pessoal, a gente está chegando aqui no fim, falta 2 minutos. Aí queria ouvir o comentário de vocês. Vocês têm mais alguma coisa aí que vocês gostariam de falar? E, claro, deixar à disposição. Passei já meu LinkedIn ali para vocês. Fique à vontade para conectar. Não sei se as próximas mentorias aqui vão ser comigo também, mas contem comigo aí, tá? Primeiro, obrigado aí pelo tempo de vocês. Muito bom aí trocar experiências, né? Acho que quando a gente passa experiência, escuta experiências, acho que a gente está aprendendo. Então, a ideia aqui era realmente poder compartilhar um pouquinho aí da experiência com vocês, tá? Então,
já de antemão aí agradeço a presença de todos. Aí, não sei, alguém gostaria de colocar mais algum ponto? Quer fazer alguma pergunta? Gostaria só de agradecer também a participação do seu tempo, sua disposição aí para essa mentoria e a participação dos colegas. Maravilha, obrigado. Obrigadão. Bom, pessoal, é isso. Fechamos aqui então, acho que fechamos no horário, acho que é importante também, e muito bom. Aí sim, já desde já, sucesso aí na carreira de vocês. Espero que esse curso aí na XP Educação aí possa ajudá-los a alcançar aí o que vocês estão almejando, tá bom? Boa sorte aí, sucesso para todos. Valeu, Boa pessoal. noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigadão, hein? Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau.